Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e trago agora mais uma aula do nosso preparatório para o Enem. Nessa aula 19, resolveremos mais três questões do assunto razão e proporção. Vamos a elas. Questão 60, Enem 2022. No período de 2005 a 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, o que resultou no aumento dos aluguéis. Os gráficos apresentam a evolução desses valores para o mesmo imóvel no mercado imobiliário dessa cidade. A rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal de aluguel e o valor de mercado desse imóvel. Com base nos dados fornecidos, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior? Então, olha só, a gente vai calcular a rentabilidade dos imóveis, tá? É, Sendo que essa rentabilidade, de acordo com o enunciado, ela é uma razão, ou seja, é uma divisão do valor mensal de aluguel pelo valor de mercado do imóvel. Então eu vou pegar os valores do primeiro gráfico e dividir por valores do segundo gráfico, porque o primeiro gráfico trata justamente dos valores de aluguel e o segundo dos valores do imóvel, tá? Então vamos lá, começando pelo ano de 2005, R$ 630 de aluguel e o imóvel valia, cuidado que não é R$ 90, aqui do lado tem a informação que os valores estão em milhares de reais, então R$ 90.000, tá? Eu não vou carregar o 90 mil na divisão, eu vou acrescentar depois na resposta, tá? Então, o 2005 vai ser 630 dividido por 90. Posso cortar o zero aqui. 63 por 9 é 7 e dá resto zero. Então, essa rentabilidade, como está em milhares o valor ali do imóvel, é 0,007. São 7 milésimos, tá? Pela questão dos milhares. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa com 2007 agora. 2007, pelo gráfico ali, ó, o aluguel era 960 e o valor do imóvel 120 mil. Então, dividindo 960 por 120, eu posso cancelar um zero. E o 96 por 12 vai dar 8, também com resto zero. Então, essa rentabilidade é de 0,008, 8 milésimos, tá? Basicamente é 0,8%, se você considerar uma porcentagem ali. Em 2009, vamos lá, ó, 2009, o aluguel já subiu bem, né? O aluguel em 2009 era 1.350 e o imóvel 270 mil. Dividindo então 1.350 por 270, posso cancelar zeros aqui. 135 por 27 vai dar 5. Isso aqui também vai dar exato. Então a rentabilidade é 0,005. Tudo bem? Em 2011 o aluguel era 1.800 e o imóvel 450 mil reais. Então, ó, em 2011, 1.800 e aqui o imóvel já custava 450 mil reais. Cortando zero aqui, opa, cortando zero, 180 por 45 vai dar 4, resto zero aqui, então rentabilidade 0,004. E para poder fechar, o ano de 2013, o aluguel estourou, né? 3.240 para uma rentabilidade para um valor de imóvel de 540 mil. Então 3.000, deixa eu colocar aqui, né? 2013, 3.240 para um aluguel, aluguel era esse, né? Para um valor de 540 mil reais. Podemos cortar aqui, fazendo essa divisão.
Você vai encontrar como resposta o 6, vai dar exato. Rentabilidade, então, 0,006. Ele quer dessas qual que é a maior rentabilidade. Comparando os valores, a maior rentabilidade é o 0,008, que foi no ano de 2007. Então, resposta correta, letra B. Certo? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 61, Enem 2021. Um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km por litro. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza, em relação ao consumo do motor anterior, 0,1 litro de combustível a cada 20 km percorridos. O valor do desempenho médio de automóvel com novo motor em km por litro, expresso com uma casa decimal, é. Então, olha só, informações importantes, né? Com o motor atual, o desempenho do carro é de 16 quilômetros com 1 litro, tá? O novo motor, ele vai economizar 0,1 litro para cada 20 quilômetros. Então, para a gente poder fazer uma comparação interessante, eu precisaria saber quantos litros, ou melhor, quantos quilômetros, quantos litros mesmo, né? Quantos litros que o motor atual faz em 20 quilômetros. Para isso, eu vou considerar o desempenho atual. Então, ó, vou colocar aqui, ó, desempenho atual. Então, a gente tem aqui a quilometragem e aqui tem os litros. Pelo que está sendo informado, ele faz 16 quilômetros com 1 litro e a gente vai buscar aqui quantos litros que ele gasta para poder percorrer 20 quilômetros, tá? Regra de 3, proporção direta. Quanto maior a distância que eu percorro, mais litro eu vou gastar. Multiplicação cruzada. Então, vou ter 16x igual a 20. X é igual a 20 dividido por 16. Fazendo a divisão do 20 pelo 16, você vai encontrar 1,25 litro. Então, esse aqui é o consumo atual dele para poder percorrer 20 quilômetros. Agora, a gente vai olhar o novo desempenho, tá? Porque pelo que foi informado, para 20 quilômetros, ele vai gastar 0,1 litro a menos. Então, ao invés de gastar 1,25, ele vai gastar 1,15 litros, concorda? Essa que é a história. O motor novo, em 20 km, ele economiza 0,1. Então, se o motor antigo, o motor atual, ele gasta 1,25, o próximo motor, o motor novo, vai gastar 1,15, tá? E aí agora a pergunta é qual que é o desempenho médio com esse novo motor. Bom, basta que a gente faça a divisão do 20 km pelo 1,15 litros, que aí eu vou obter o desempenho em quilômetro por litro. Então, dividindo 20 por 1,15, aí aqui sim eu acho interessante, a gente iguala a casa decimal, porque a vírgula está no divisor, tá? Então, ó, deixa eu apagar aqui para a gente poder tirar aquela vírgula, então vai ser 115. E como eu tirei dois algarismos que estavam depois da vírgula, né, eu passei para antes, eu vou ter que acrescentar 2 zeros aqui no dividendo. Bom, vou ter que pegar 200. 200 por 115 é 1, e sobram 85. 850 por 115 vai dar 7, e vão sobrar 45.
tá? Se quiser, parem o vídeo e façam as contas tranquilo aí, tá? Continuando aqui, eu tenho que colocar décimo. Então, 450 por 115 vai dar 3. E aí, lembrando que ele quer a resposta com uma casa decimal, né? Ele quer uma casa decimal. Por isso que eu vou até a segunda casa para poder ter certeza de para onde que vai essa casa decimal. Então, 3 aqui, né? Vai sobrar 105. E aí fica 1050 dividido por 115, que vai dar 9 e vão sobrar 25. Então tá dando 17,39 e essa conta continua. Como ele quer uma casa só, eu vou trabalhar aqui. Reparem que tem um 9 depois dessa casa, então vou arredondar para cima. Vai dar 17,4 quilômetros por litro. Comparando lá em cima, a alternativa correta vai ser a letra D. É claro que assim, na hora que a gente começou a divisão, quando deu 17, só tem uma opção com 17. Mas aí, galera, assim, eu aconselho que você continue a conta para poder ver quanto que deu de fato. Porque se desse um valor 17,9, sei lá, não 10,4, a gente teria que rever esse cálculo. Na verdade, se fosse 17,9, teria a chance de ir para 18, né? Então não interrompa a conta, é verdade. Tem isso também. Porque se fosse 17,96, isso iria para 18, né? Tem isso também. Mas de qualquer maneira, concluam a conta para poder ter certeza da opção, tá? Então não parem a conta no meio. E foi até bom, eu fui falando aqui, eu percebi que realmente não poderia parar, tá? Então, reafirmando, resposta correta, letra D. Vamos para a nossa última questão da aula de agora. Questão 62, Enem 2021. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Então, olha só. Vamos dar uma resumida no que está falando aqui. Ele está dizendo na troca de pneu, você trabalha com um grupo de 3 pessoas em cada pneu, tá? A troca ela é feita em 4 segundos. Isso se você tiver os grupos completos. Ele deu uma informação importante, que na verdade assim, a gente poderia até inferir isso, mas ele deixou claro que o tempo para poder trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas que estão trabalhando nele. Ou seja, é meio claro isso, né? Porque quanto mais pessoas você tiver trocando pneu, mais rápido vai ser, o tempo é menor. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui, tá? Essa que é a ideia do inversamente proporcional. E tá falando que teve uma troca ali que um trabalhador passou mal e aí um grupo ficou reduzido. Então, um grupo ali, ele ficou com 2 pessoas, tá? E a gente tem que considerar que a troca é completa só quando os 4 pneus são trocados. Então, você vai ter ali 3 pneus sendo trocados em 4 segundos, só que um pneu vai gastar mais tempo. Aí a troca
vai ser completa só quando esse último terminar, tá? Eu quero saber justamente qual que vai ser o tempo para poder fazer essa última troca. Vamos lá então, ó. A gente vai trabalhar aqui com a informação do número de pessoas e aí o tempo, tá? Então, quando tem grupo normal, são 3 pessoas e aí você gasta 4 segundos. Na situação do problema, um grupo ficou com uma pessoa a menos, então ele passou a ter 2 pessoas, e aí eu quero saber qual é o tempo que vai gastar. Pela ideia de ser inversamente proporcional, se eu diminuo o número de pessoas, eu aumento o tempo. E aí, a gente está acostumado a fazer regra de 3 multiplicando o cruzado, certo? Só que a gente multiplica cruzado quando a regra de 3 é diretamente proporcional. No nosso caso aqui, como é inversamente, eu não vou fazer cruzado. A gente vai fazer uma multiplicação em linha, tá? É comum as pessoas montarem a proporção, invertendo, e aí faz cruzado, mas aí é detalhe, tá? Então, ao invés de multiplicar o 2 pelo 4, eu vou fazer o 2 pelo x. E aí fica 2x. E o 3 fica multiplicado pelo 4, que vai dar 12. Então, o x vai ser 12 dividido por 2. O x vai ser igual a 6 segundos, né, que é o tempo. Então, a resposta correta vai ser a letra A. Tá? Aí o que eu estou falando, a questão que tem gente que prefere modificar, é montar a proporção embaixo. Por exemplo, você mantém o 3 sobre 2 e inverte o 4 e o x. Aí você coloca a igualdade, aí sim você monta a proporção, aí é cruzado, sem problema. Repara que o 2 fica pelo x e o 3 fica pelo 4. Vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Aí fica o critério de vocês. Então, resposta correta, letra A. Finalizamos a nossa aula de hoje. Vamos colocar nossa telinha aqui de finalização, então. Espero que tenham gostado da aula, tá, gente? Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários. Deixa o gostei se gostaram. Inscreva-se no canal se não forem inscritos ainda. Compartilhem com os amigos para levar o conhecimento para frente. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!